A liturgia desse 15º domingo do tempo comum nos convida a descobrir o mistério da acolhida, a graça da acolhida como caminho da salvação, como oportunidade para tomarmos posse da promessa de Deus na nossa vida. No livro do Apocalipse, nós lemos no capítulo 3, versículo 20, «Eis que estou diante da porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa para comer junto com ele e ele comigo». Este é o segredo de uma verdadeira acolhida, a capacidade de ouvir a voz do Senhor. O Senhor sempre deseja nos encontrar. Ele continuamente deseja estar na mesa, sentado conosco. E para os judeus, comer junto significa ter tudo em comum. Significa que através da escuta, tudo que do Senhor se torna nosso e tudo que nosso se torna do Senhor. E por isso ainda no começo do livro do Apocalipse, no versículo 3 do primeiro capítulo, lemos: «Feliz quem lê, e aqueles que escutam as palavras desta profecia e que guardam as coisas que nela estão escritas, pois o tempo está próximo». Quer dizer, não basta ler, precisa escutar e precisa guardar. Pois na palavra o Senhor se comunica por inteiro, não é por acaso que São João no Evangelho nos ensina que quando escutamos a sua palavra, Ele e o Pai vêm e fazem morada em nós. E por isso, na primeira leitura desta liturgia, nós lemos do livro do Gênesis, no capítulo 18, a aparição dos anjos que vão ao encontro de Abraão. E não é por acaso que este trecho é hoje oferecido para a nossa meditação. Um trecho belíssimo, na hora mais quente, porque muitas vezes a hospitalidade exige de nós uma atitude de conversão. Em latim, hospes tem a mesma raiz de hostes. Hostes é o inimigo. O outro sempre nos incomoda. O outro sempre se apresenta como alguém que vem para perturbar a nossa paz. Por isso, o trecho sublinha na hora mais quente do dia, quando os judeus e o povo de Oriente costuma parar, fazer um pouco de descanso, mas Abraão logo se levanta. Hostes, aparentemente hóspedes de verdade, e mais profundamente ainda, naquele hóspede, nós hospedamos a própria Trindade. E por isso todos os padres da igreja veem na aparição dos três anjos em Mambré a revelação do Deus Trino e Um, uma prefiguração deste mistério. Lemos no versículo 2, levantando os olhos, porque hospedar, a hospitalidade, a acolhida exige um levantar dos olhos, Abraão viu três homens de pé perto dele. Assim que os viu, correu ao encontro e prostrou-se por terra e disse: «Meu Senhor». E Abraão se relaciona com eles como fossem uma única pessoa, no singular. «Meu Senhor, se ganhei tua amizade, peço-te que não prossigas viagens sem parar junto a mim, teu servo». Hospedar, acolher, significa realmente descobrir que no irmão, na pessoa que me visita, neste caso no anjo, é o Senhor que me visita. E poder acolher com todo o coração, poder oferecer a Ele o melhor que nós temos. Abraão oferece logo o descanso, pede que possam descansar à sombra da árvore, porque estamos numa realidade de uma terra muito quente e as pessoas descansam na sombra da árvore, mas depois logo ainda oferece os pães, pede que Sara possa preparar com 3 medidas de farinha alguns pães e possa assá-los. Enfim, ainda um bezerro. Seja preparada uma carne gostosa, uma carne tenra, o melhor que Abraão tem. É típico na acolhida do Oriente e também no interior dos nossos países esta alegria de poder dar o melhor para o hóspede, para dar tudo aquilo que temos e oferecer as coisas mais preciosas que temos na casa. E finalmente a colhada de leite que refresca e que realmente alimenta e sustenta. Mas a coisa mais importante que nos ajuda também a entender melhor a mensagem do Evangelho desse domingo é que Abraão, porém, e tem esta palavra, um porém, permaneceu de pé junto deles.
E assim que Abraão acolhe a promessa de Deus, uma promessa de fecundidade, uma promessa de salvação. Voltarei sem falta no ano que vem por este tempo e Sara, tua mulher, já terá um filho, o filho esperado. O filho esperado de onde Deus chega pela acolhida do Deus vivo. É belíssimo este trecho. Abraão dá o melhor de si. Não dá somente as coisas melhores, mas dá a sua própria presença de pé. É uma presença que indica exatamente a prontidão para escutar, para ouvir, para acolher o dom do alto. É belíssimo porque na vida de todos os santos, na vida de Dom Bosco, com o seu sonho com 9 anos de idade, quando entendeu que através de Nossa Senhora, Jesus queria transformar os lobos em cordeirinhos, as crianças revoltadas, as crianças perdidas, em santos, e que isso ia acontecer através da doçura e do amor. Foi através deste sonho que Dom Bosco acolheu que nasceu um projeto de Deus na sua vida que continua até hoje através dos salesianos. Foi através de uma palavra que Madre Teresa acolheu, quando, vendo Jesus crucificado, escutou a sua voz, tenho sede. Foi através da voz do Senhor que Francisco também entregou a vida e nasceu esta ordem que até hoje se alastra como testemunha da pobreza e do serviço, os franciscanos. E não somente os santos, os pecadores. Todos os pecadores se tornam santos pela acolhida da palavra e recebem uma promessa de fecundidade. Foi assim na vida de Santo Agostinho, quando não conseguindo superar todo aquele mundo de adultério em que estava mergulhado, de repente, num momento de desejo profundo e quase que de desespero, escutou a palavra de Deus, que em Romano 13 dizia: já é hora de despertar, porque a salvação está mais próxima de quando vocês abraçaram a fé. Abraçou aquela palavra que salvou. O Evangelho nos ensina, depois concretamente, em continuidade com esta mensagem sobre acolhida, como acolher. E nós temos o famoso trecho de Marta e Maria. Jesus entra num povoado, certa mulher de nome Marta recebe em sua casa a irmã chamada Maria, senta aos pés do Senhor e escutava a palavra. Marta, porém, se lamenta, como sabemos, porque Maria não ajuda em todos os afazeres domésticos. E o Senhor responde: Marta, Marta, tu te preocupas e andas agitada por muitas coisas, porém pouca coisa é necessária, e Maria escolheu a melhor coisa, a parte melhor, e não será tirada. É o próprio Jesus que nos ensina como proceder no caminho da acolhida, através, sobretudo, destes versículos, a partir do 41, do capítulo 10 de Lucas. Jesus disse assim: muitas coisas, são 3 níveis da acolhida. A primeira tentação nossa é fazer muitas coisas e de repente perder a parte melhor ou esquecer o que é essencial na acolhida. Como diz o cura Das, as almas boas muitas vezes são tentadas de fazer mais bem daquilo que Deus quer. Às vezes ficamos distraídos, ocupados em muitas coisas boas, mas que não são necessárias ou que pelo menos não são essenciais na nossa atitude. O segundo nível da acolhida nos diz que poucas coisas, no entanto, são necessárias. De fato, a acolhida exige toda uma série de atividades, de gestos, como lemos na primeira leitura, na acolhida de Abraão para os 3 anjos que trazem a promessa da fecundidade. Mas o que é essencial não é ainda isto. De fato, Marta, que tanto se agita, acaba para abrigar Jesus. Abriga na sua casa, prepara a mesa, prepara o alimento, mas não acolhe Jesus. Pois muitas vezes nós corremos um perigo. O perigo de servir os pobres, de servir os outros, de servir os hóspedes, mas não sentar na mesa com eles, não ouvi-los, não estar junto com eles, não estar em comunhão com eles, não dar a nossa atenção, que, como diz Madre Teresa de Calcutá, é o começo da santidade. A atenção, colocar o outro no primeiro lugar, sentar-me aos pés do outro para ouvi-lo. E esta é a única coisa essencial.
Maria escolheu a parte melhor e não será tirada, porque ela, sentada aos pés do Senhor, escutava a sua palavra. Não podemos esquecer que o primeiro mandamento da lei é escuta Israel, como lemos em Deuteronômio 6,4. Às vezes também na celebração eucarística nós arriscamos de preparar tudo bem preparado, a liturgia, o altar, todos os acessórios litúrgicos, fazer bem cada rito, celebrar bem cada parte da Santa Missa, mas será que nós escutamos na celebração aquela palavra que o Senhor nos dirige, aquela palavra que é para nós, para dar vida à nossa vida, para transformar a nossa vida, para corrigir nossas atitudes, para nos levar à conversão? Nos acostumamos a tudo. Nos acostumamos e muitas vezes não damos atenção àquilo que é essencial. Eu celebro a missa ou eu encontro Jesus vivo na Eucaristia, vivo na sua palavra, que vem ao meu encontro para dar sentido novo a cada domingo, a cada dia, a cada momento à minha existência. Por isso, este convite de Apocalipse que citava no começo da nossa reflexão, feliz quem lê, sim, mas também aquele que escuta, ok, mas em particular, aquele que guarda a palavra desta profecia, pois o tempo está próximo. Hoje já é tempo de salvação. E quando eu escuto a palavra no hoje da minha vida, quando eu escuto o Senhor, quando acolho Jesus, não apenas abrigo Jesus, mas o acolho realmente na intimidade do meu coração, a minha vida é transformada. Tem uma palavra, nós sabemos, Mateus 25:31 seguinte, que nos será proclamada no fim da vida. Esta palavra que tem que direcionar toda a nossa existência, que no fundo é exatamente um convite para a atenção e para a acolhida, pois em poucos versículos, 15 versículos do Evangelho de Mateus, 43 vezes o Senhor dirá: eu estava com fome, eu estava com sede, eu estava nu, e você me acolheu, você me alimentou, você me vestiu. E assim por diante, nós precisamos entender que a acolhida, de fato, é salvação. Na carta aos Hebreus nós lemos: não vos esqueceis da hospitalidade, pois alguns sem saber acolheram anjos. Hebreus 13:2. Mas ainda o Evangelho de Mateus nos diz que não só podemos acolher anjos, mas o próprio Cristo. Quem vos recebe de Jesus, a mim recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Há um mistério escondido, a presença de Cristo em vós, como diz Paulo. E cada vez que nós acolhemos um irmão, cada vez que nós acolhemos um pobre, cada vez que nós damos atenção a Cristo, os nossos olhos se abrem sobre a presença dele no irmão. E por isso não podemos, de fato, e nunca esqueçamos disso, amar a Deus que não vemos, se não amamos o irmão que vemos. E através do irmão, através da acolhida concreta, de pessoas concretas, de atenção que nós damos, de escuta, que nós vivemos concretamente, que a salvação concretamente também nos alcança. Nunca esqueço, terminando, a experiência de um bispo italiano que uma vez foi convidado por uma missa muito solene na Itália e havia uma celebração litúrgica fantástica, muito bem preparada, com coral, com todos os acólitos, ministros da liturgia, sacerdotes, com celebrantes. E quando se formou a procissão para a entrada da liturgia da Santa Missa, o bispo percebeu que na porta da igreja estava um homem, um pobre. Perguntou para o pároco: como é o nome deste pobre? E o pároco disse: não sei, não conheço. O bispo se aproximou, perguntou o nome, disse: Alberto. Pegou o pobre pelo braço e entrou junto com o pobre na igreja. E quando o pobre entrou, foi difícil encontrar alguém que se levantasse para deixar lugar para aquele mendigo, pois cheirava mal. E o bispo na homilia disse: preparamos bem a liturgia, uma missa solene, mas arriscamos de deixar fora da porta o festejado, o protagonista da liturgia, pois quem acolhe um desses pequeninos é Cristo que acolhe. E o bispo concluía dizendo: nunca mais me convidaram para celebrar naquela paróquia. O pobre incomoda, a acolhida incomoda na hora mais quente do dia. Precisamos levantar-nos, ir ao encontro do outro, mas naquela acolhida nós encontramos promessa e salvação,
pois tudo aquilo que fizermos a um desses pequeninos é a Cristo que o faremos. Que o Senhor te abençoe e te guarde e te dê alegria nesse domingo de experimentar a festa da acolhida, pois anjos te visitam, o próprio Cristo te visita, o Pai quer entrar na intimidade do teu coração. A partir da sua palavra que você escuta, o Senhor abre os teus olhos sobre a sua presença naqueles que você é convidado a acolher como fonte de vida e de bênção para a tua vida. Um bom domingo para todos.